Elas passaram séculos escondidas pela floresta. Agora, com o desmatamento para a criação de gado, estão aparecendo cada vez mais. Formas perfeitas escavadas no solo, espalhadas pelo extremo oeste da Amazônia. Vestígios de uma sociedade desconhecida? Ou restos do lendário Reino de Eldorado, com que tantos exploradores sonharam? Os cientistas chamam esses desenhos de geoglifos. Isso aqui era um grande sistema que se estendia por centenas de quilômetros nessa região da Amazônia. O paleontólogo Alceu Ranzi se dedica há 30 anos ao assunto. Ele fazia parte da equipe que descobriu os desenhos, em 1977. Mas foi só nos últimos tempos que o número de achados disparou, graças a fotos de satélite disponíveis na internet. Já são quase 300 geoglifos. De alguns, os pesquisadores nunca chegaram perto. Ninguém sobrevoou e ninguém fotografou, que são os geoglifos de Boca do Acre. Apesar do nome, Boca do Acre fica no Amazonas. É pra lá que vamos. Em pouco tempo, começamos a ver as formas. Algumas bem nítidas, outras parcialmente encobertas pela mata. Normalmente são quadrados e círculos. Temos octógonos também. Alguns geoglifos são mais elaborados, eles apresentam várias formas geométricas diferentes. Aqui abaixo a gente vê um que tem um quadrado com um quarto de círculo dentro. No solo a gente percebe o grau de sofisticação. O seu Jacó, 93 anos, dono de terras onde existem algumas figuras, elas não podem ser simples obras da natureza. Mas aqui foi a gente que fez. Trabalho de engenheiro. Estamos num geoglifo quadrado, com 200 metros de lado. Valas delimitam a figura. Dentro de um desses canais, vemos que a terra foi escavada e cuidadosamente empilhada do lado de fora. Por isso, chegou-se a pensar que as valas seriam trincheiras da Revolução Acreana, uma revolta do início do século XX contra a dominação da Bolívia no território. Atirar! A história foi contada na minissérie Amazônia, em 2007. Mas a teoria das trincheiras está fora de cogitação. As análises geológicas publicadas mostram que os geoglifos são muito mais antigos, do século XIII. Uns 200 ou 300 anos antes de Cabral. Para o professor Alceu, os geoglifos eram áreas de rituais religiosos. Pela elaboração, pela monumentalidade, pelo espaço, né? Outra questão intrigante: como é que os habitantes daquela época, do século XII, XIII, conseguiram fazer isso dentro de uma floresta super densa? Essa região da Amazônia devia estar passando por um problema climático. Os cientistas têm uma hipótese. Na época da construção dos geoglifos, a Amazônia pode ter passado por uma seca muito forte, que transformou a floresta numa imensa savana. Parecido com o Cerrado brasileiro, né? Mas falta ainda a principal peça do quebra-cabeça. Que tipo de sociedade projetou esses monumentos? As principais teorias sobre os povos que viveram nessa região antes de o Brasil ser descoberto dizem que esses povos jamais teriam tamanha sofisticação. No entanto, isto aqui nos indica que este povo que viveu aqui era um povo organizado. É possível que haja uma relação estreita com os antepassados dos índios atuais, mas podem ter sido também outras populações que habitaram a região. É difícil estabelecer uma origem clara para os geoglifos, porque não se encontram pistas nas tradições dos índios que vivem hoje no Acre. Eles não têm na sua memória, nas suas lendas, nos seus costumes, estas figuras. Resta aos cientistas buscar indícios materiais, como estes cacos de cerâmica retirados dos geoglifos. Mas ainda não encontramos uma cerâmica maravilhosa, alguma coisa assim de encher os olhos. O que existe de concreto são alguns objetos achados na região, como estes, os chamados vasos caretas. Mas eles foram encontrados por habitantes da área, não por pesquisadores, e não dá para fazer uma ligação direta entre os vasos e os geoglifos. Na falta de respostas, os moradores abraçam o sobrenatural. Seu Jacó conta que, estranhamente, as valas nunca alagam quando chove, e que do chão sobe uma espécie de zumbido. Nem uma abelha. Que nem um monte de abelha. Sim. Mas a impressão é que o barulho vem da vala? Vem de baixo.
Também não faltam suposições delirantes. Exemplo, os geoglifos seriam marcas deixadas por extraterrestres. O mesmo já foi dito sobre as linhas de Nazca, no Peru, desenhos gigantescos no deserto, com formas de animais. Pura fantasia. As pessoas que viveram eram capazes de elaborar essas estruturas, como lá os egípcios foram capazes de fazer as pirâmides. Por que não os nossos índios da Amazônia, os nossos habitantes daqui, não serem capazes? Está aqui a prova, né? Voltamos ao sobrevoo e surpresa. Surgem vários desenhos desconhecidos. Realmente isso aqui é novo, são vários. Eu acho que eu contei 5 só agora olhando aqui. O senhor não tinha visto nem na imagem de satélite? Não, aqui não tem cobertura de imagem de satélite. Quando olham para a imensidão dessa floresta amazônica preservada, os cientistas ficam imaginando quantos geoglifos, quantos desenhos geométricos ainda estão escondidos embaixo dessas árvores. Eles estimam que nem 10% dos geoglifos tenham sido revelados. E não é preciso derrubar a mata. Radares modernos podem encontrar os geoglifos mesmo que os desenhos estejam cobertos pela floresta. O que a gente está vendo aqui é a pontinha de um gigantesco iceberg científico. Com certeza. Quando me perguntaram, descobriram o Eldorado? Sim, descobrimos o Eldorado para a ciência.